boa tarde ou boa noite. Está começando mais um NGF Talk. Quem fala é Rodrigo, estou aqui com... a Raquel, sempre eu, né? Savana, uma novata. Eu sou o Silon e não sei como é que pronuncia o nome desse diretor. É um dos mistérios da Também não, Silon, toca aqui. Somos três. Fernando Saqueto. E o Lucio aqui, para finalizar. Nesse programa, eu e a equipe do Nerd Geek Feeling discutiremos a filmografia de Darren Aronofsky, diretor de Requiem para um Sonho, O Lutador e Cisne Negro, e mais recentemente Noé, releitura do mito bíblico, que estreia 3 de abril no cinema. 12:45. Restate my assumptions. Bom, acho que para começar, vamos falar um pouquinho sobre a vida dele antes de começar a fazer filmes, né? No caso, o Darren Aronofsky, ele nasceu dia 12 de fevereiro de 1969, tem 45 anos, em Nova York. Ele é filho de Charlotte e Abram Aronofsky, que é um casal de professores de ensino médio, que são descendentes de judeus ucranianos conservadores. Já gostei desse cara? Oi, fala. E daí a gente até dá pra dizer que pelo menos foi daí que tirou bastante coisa da cultura judaica que entra em filmes dele, especialmente o Pi, o Requiem e o Sim, Noé. sim. A irmã, uma curiosidade é que a irmã dele, chama Patty, eu não sei exatamente se é essa a pronúncia, ela fez aulas de balé profissional durante o ensino médio dela, ou seja, isso aí pode ser alguma referência que ele pegou pra fazer o Cisne Negro. Certamente sangrou pra Cisne Negro, né? Sem dúvida. Ele também foi treinado como biólogo de campo no Quênia e no Alasca entre 1985 e 1986. Ele disse que essa... Savana admirando agora. Porque... Isso eu não sabia também. Isso explica porque ele é uma pessoa perturbada, né? Ele falou que... Isso pode explicar, inclusive, Requiem. Exatamente. A gente vai chegar lá. Essa experiência que ele teve como biólogo de campo em 85 e 86 mudou bastante a maneira dele enxergar o mundo. Nós percebemos. A gente dá pra notar. E entre 87 e 91 ele fez curso de antropologia social em Harvard, onde ele começou também a estudar cinema. E no final de 91 ele concluiu o seu primeiro curta, que chama Supermarket Sweep, que ficou entre os finalistas num prêmio estudantil da época lá, que é Student Academy Awards. Que não tem nada a ver com o programa de TV Supermarket, pra quem for antigo o suficiente pra lembrar. Me senti velho agora. A pessoa entrega a idade, né, cara? É assim mesmo. A pessoa fica entregando a idade. Enfim, vai lá. Em 97 ele começou a filmar o Pi, foi financiado com doações de amigos e familiares. Assim, o filme estreou em 98 no Festival de Sundance, onde o Aronofsky ganhou o prêmio de melhor diretor. My hypothesis. Within the stock market, there is a pattern as well. Right in front of me. Então agora a gente entra em Pi, né? Começar a falar do filme em si, de toda a produção e etc. Os dados técnicos eu acho que fica um pouco mais complicado, pelo menos eu nunca me ative aos dados técnicos. Mas isso aí que você falou, que você puxou dele ter tido poucos recursos, ao que me parece, para fazer o filme, explica algumas coisas. Se você para pensar à primeira vista, uma análise mais superficial, os cenários são bastante limitados. Sim. Porque ele está sempre dentro do apartamento dele, naquele prédio, ou na parte de... no playground, né? Seria na parte de baixo, né? No térreo, né? Ou então ele tá no metrô. Então, na rua, e, aliás, as externas são na rua. Sobre locações, é interessante porque eu li sobre produção, todos os lugares, todas as externas que ele gravou sem autorização da prefeitura da cidade, então ele sempre deixava alguém vigiando o lugar, assim, para não chegar policial nem nada, assim, pra eles gravarem rápido e irem pra outro lugar. Foi assim que ele gravou o filme inteiro. Isso que dá como gravar o filme no Kickstarter da época, né? Exatamente. Exatamente. Mas, vem cá, e essa... é uma coisa até que chama bastante atenção no filme. Ele é um filme que me parece, eu não tenho certeza, isso aqui se eu falar errado e o Dudu escutar, ele não vai escutar, né? Mas se o Dudu escutasse ele me espancaria. Esse filme ele parece ser no ar, ele não é só preto e branco. Tem uma atmosfera no ar. Ele tem uma atmosfera no ar. Aí fica uma pergunta que talvez a gente não saiba responder, mas a gente saiba especular. Isso seria
em razão da pouca, vamos dizer assim, do baixo orçamento do filme, e por isso ou proposital, para dar alguma impressão. E o filme utilizado, a película utilizada na filmagem, foi uma película diferente que o próprio diretor achou melhor. Eu não sei se foi por motivos financeiros ou artísticos, utilizar que quando ela era revelada, ela foi revelada utilizando um modo diferente também, para que ficasse com esse contraste, que se vocês notarem, o filme não é cinza, igual os filmes em preto e branco, ele é muito... Ele tem um contraste muito forte, muito intenso. Então, pelo menos essa parte do contraste, ela foi proposital. Ela foi ideia do diretor mesmo. Eu tenho a impressão... Foi muito interessante você ter falado isso, Silon. Silon? Foi Silon? Lucille, desculpa. Essa não mentira da cabeça, é impressionante. Não. Tá. Pois é. Foi interessante você ter falado isso, Lucille, porque eu também senti muito quando eu vi, às vezes que eu vi esse filme umas 3 vezes, eu calculo, a ideia do contraste, ele é muito maior. Ele realmente não é um filme em preto, branco e cinza, ele parece ser muito mais um filme só em preto e branco. E aí entra... atmosfera, né? Exatamente, dá muito essa ideia de que tem a ver com o problema neurológico que ele tem. Da dor de cabeça, essa enxaqueca que ele tem, que perturba ele. Porque, eu não sei, assim, tô falando como leiga, quem tem esse tipo de perturbação neurológica tem distúrbio visual, acaba tendo distúrbio visual, e a saturação das cores e da visão, o contraste da visão fica diferenciado. Então talvez o diretor tenha tentado, até porque você vê que existe uma tentativa da câmera reproduzir um pouquinho a visão dele, não tão obviamente. Em muitos momentos ele tá andando e a câmera tá andando junto com ele no movimento dos passos dele. Então, se você reparar, talvez seja um foco na mente dele. Não, faz todo sentido, porque essa é uma das principais características da câmera do diretor, né? Tirando o Lutador, assim, que eu acho um caso à parte, a câmera do Darren, ela sempre é uma extensão dos personagens, assim, ela funciona de uma maneira metalinguística em todos os filmes. E isso só uma curiosidade, assim, que eu acho uma coisa muito difícil, que tem diretores que estão há quase 20 anos e ainda não conseguiram. De cara, no primeiro filme, ele conseguiu impor todo o estilo dele, toda aquela coisa de autoral, que você fala, poxa, isso aqui é Aronofsky, eu tenho certeza. Sim. É que o Lutador ele até usa a câmera para transmitir o personagem, mas o Lutador é um caso à parte, dentro da carreira dele. A questão do Arnoldo Foschi, que eu não sei falar o nome dele, e eu pesquisei no Google, e tem alguém escreveu Arnoldo Foschi, então eu usarei. O Arnoldo Foschi é que ele gosta de fazer filmes sobre absolutamente porcaria nenhuma. Então, se tu for ver a história do filme, não enche meia página. O que ele faz, o que sobra, então como é que ele vai encher 1h30 de filme, 1 hora? Focando nos personagens, na construção das cenas, que não vai levar a lugar nenhum, que é o que eu falo no filme. É o não enredo, né? A ideia do não enredo, né? Mas no que ele faz muito bem. Ele constrói o personagem, ele constrói como ele se sente, é uma história interessante. Ele só não gosta muito dessa coisa de contar a história. Fora isso, ele faz muito bem essa coisa de transmitir o personagem. Tem uma parte específica de Pi que ele tá tendo uma crise de enxaqueca, exatamente, obrigado, Samana. Ele, a partir da sonoplastia e a partir dos efeitos que ele vai criando visuais, você tem aquela angústia da dor que ele tá sentindo, que ele é uma parte que tem o cérebro e ele vai cutucar o cérebro. Isso fica muito forte. Isso fica até mais forte do que muitos diretores, como você está falando, que usam até o jogo de primeira pessoa, né? Que a câmera fica no lugar dos olhos da pessoa. Ele pega de fora. Exato. Ele faz de uma maneira até bem simples, porque na hora que ele está tendo uma crise de enxaqueca, ele tem um ruído de fundo, aquele ruído bem agudo mesmo de fundo. Incomoda profundamente. E a câmera treme na mesma sincronia do ruído, assim. Eu vou te falar que aquilo existe, tá? Mas tudo bem. Ele joga o espectador pra dentro da cena e faz o espectador sentir o máximo possível o que o personagem tá sentindo. É horrível. Não, maravilhoso artisticamente, mas ele consegue realmente fazer isso. É outro filme que ele faz isso, assim, a gente ainda tá falando de Pi, mas inevitável.
o hacking ele é muito forte nesse sentido, porque como mexe com drogas, ele tem essa coisa assim da pupila dilatar, de você ver a corrente sanguínea e as veias, e isso é muito interessante, porque ele tá mostrando um panorama interno de uma forma externa. Ele nunca tá entrando assim na pessoa como eu falei, o jogo de primeira pessoa. Ele tá jogando de fora a imagem, mas você tá sentindo. É muito... Transporta o espectador, né? Transporta. Aquela sequência dele de injetar droga é muito bem feita, Sim, muito bem montada. Nossa. E repetida, né? Diversas vezes. Esse lance da repetição traz até uma coisa interessante, assim, uma coisa mais técnica, que é o lance da montagem. É um filme completamente da escola eisensteiniana lá, do Sergei Eisenstein, que remete a todos os filmes dele, aquela coisa de repetição para criar uma tensão, para criar um clima, para dar uma ideia no filme. É cheio de repetições, desde as primeiras cenas até o fim. Isso é interessante. Você tá falando do Pi ou do... Do Pi. Então, o Pi tem uma coisa interessante que que ele tem, assim, apesar de não ser evidentemente isso, ele tem transtorno obsessivo compulsivo, porque toda hora o Aronofsky faz questão de mostrar ele tirando ele desfazendo cada como é que chama? Cada fechadura e cada trinquinho da porta, assim, toda hora. Então os closes, né? Acho que o próprio ritmo do filme, a montagem, tudo, ele reflete um pouco essa característica obsessivo-compulsiva. Ele vai indo. Exato. O ritmo ele é bem interessante porque a trilha sonora do Clint Mansell é técnico total, assim. O ritmo das batidas parece que acompanha o ritmo do processamento de dados do computador dele e do cérebro dele. Sabe, aquela coisa assim, é tudo muito bem pensado, assim, tudo que constrói o filme é bem pensado. Clint Mansell que fez todas as trilhas de todos os filmes, né? Qual é o nome dele, perdão? Clint Mansell. Que ele é muito especializado em deixar você na imersão e deixar você muito assim, se sentindo mal, porque realmente as trilhas sonoras são maravilhosas, mas sim, no sentido artístico são maravilhosas. Mas fica ouvindo direto e você vai ver como é que você não vai ficar se sentindo mal. O Clint Mansell ficou famoso por fazer a música do trailer do Senhor dos Anéis, As Duas Torres. Que todo mundo já deve ter. Isso eu não sabia. Já deve ter ouvido. Vocês são umas porcaria de nerd, meu Deus. Não é aquela música que todo mundo monta com o trailer do Senhor dos Anéis e de tudo quanto é coisa que tem, não, né? Aquela música lá de como é que chama? Eu acho que a música do Hacken que eles usam em alguns trailers feitos por fãs, pode ser isso. Tá. Sobre a edição deles de filmar como se fosse uma terceira pessoa e meia, que tem meio que a visão do personagem. Isso foi o primeiro diretor que eu lembro que fez isso, mas hoje isso é muito usado em videogame, principalmente quando o personagem tá morrendo, daí tem a câmera fica embaçada com sangue, ou tá surtando, tu vê coisa que não tá. Isso usam bastante essa técnica aqui, que eu lembro no cinema foi o Arnoldo que inventou. Sacanagem. Acho interessante também, antes de entrar no filme em si, é o seguinte: eu tenho muito essa coisa comigo de cinema de autor que mostra muito a capacidade, né? Quando a pessoa adapta o filme, dirige, escreve, etc. Então, assim, o cara fez um filme com $60 mil. Só pra vocês terem ideia, o Noé, o orçamento estimado dele é de $125 milhões. Nossa! Vejam só a diferença, né? O cara com 60 mil na mão conseguiu fazer um puta filme que já ganhou o prêmio de melhor realizador no ano no Festival de Sundance, na categoria drama. Então, mas se você vê o filme, sinceramente, ele não parece custar muito mais do que isso mesmo. Ele realmente Não é, como eu falei, até as externas que falaram aí que, tinha que correr, não avisaram pra polícia. É uma parada, você vê que é uma parada mega improvisada, tá ali dentro do prédio, tem pouquíssimas. Se você ver, tem pouquíssimos cenários. Dá pra ver que é uma coisa limitada. Dá pra notar. Eu acho que o recurso indica o grau de genialidade que ele teve em conseguir vencer e com tão pouco, tanta coisa. Sim. É muito incrível a capacidade de você conseguir fazer um filme tão interessante, tão bom, com tão pouco recurso. E o recurso não é só financeiro, né? De todas as formas. Eu não sei onde eu consegui essa informação, que eu não consegui achar a fonte, mas eu lembro que eu li isso em algum lugar que por causa do dinheiro, que o material é todo alugado, câmeras, material de fotografia, etc. Tem os atores também.
E o filme teria que ser feito em um espaço de tempo muito curto mesmo. E ele conseguiu fazer esse filme com esse orçamento de maneira extremamente rápida. Eu acho que apesar de ser bem limitado, visualmente falando, eu acho que vale a pena falar da direção de arte do Pi, porque o apartamento do Max, por exemplo, assim, que deve ser o único cenário que eles tiverem que construir, ele é uma representação física da paisagem mental do personagem, que tem um monte de placa, fio, cooler, fita magnética espalhado, e aquele negócio processando dados o tempo todo e traçando ligação entre dados de fonte de... O que acontece? Aí no meio do filme dá aquele pau no computador dele lá e ele vai olhar lá, vai investigar e acha umas coisas meio grudentas no fio lá que ele não sabe nem exatamente de onde que veio. Aparecem umas formigas lá, dá a entender que é as formigas que fizeram aquilo. Mas no filme tem uma parte do filme que ele tá conversando com o mentor dele, Sol, que o Sol fala pra ele que ele tava próximo de chegar no que eles estavam procurando lá, que é um padrão no Pi, né? Um padrão no Pi que... O que eles querem descobrir é o 42, que é o Pi. Sim. Exatamente. Na verdade, o filme todo é sobre descobrir o 42. E qualquer um que tivesse lido Douglas Adams já saberia disso. E o Sol, aquele velho que tá em quase todos os... Muito retrógrado desse cara. Quase todos os filmes tem aquele personagem do Sol. É o mesmo cara do Breaking Bad? Ou... exatamente, aquele cara que toca o sininho. Exatamente, do sininho. Aliás, ele não tá em quase todos os filmes, ele tá em todos os filmes, eu vi. Ele é um dos padrões dos filmes dele. Que eu só não lembro dele no Cisne Negro. O Cisne Negro ele aparece muito rápido no meio da plateia lá, na apresentação final da verdade, agora que eu lembrei da fonte da vida, ele é o padre lá. Sim, também. ele aparece em todos. Sim, é o cara que compra a TV da mãe dele no... Sim. Isso mesmo, é isso mesmo. Agora lembrei da TV. Esse filme ele é muito interessante também pela parte da espiritualidade. Porque é uma coisa interessante, pelo menos eu acho, né? Isso é uma opinião minha. É a ideia da ligação entre a espiritualidade e a ciência. Que na verdade ele é um cara que busca padrões, né? Na verdade ele tá buscando 42, né? Que foi a explicação mais genial que a gente escutou até hoje. Mas na verdade ele tá buscando padrões, né? Porque na natureza, a partir da matemática. Mas ele tem essa coisa do judaísmo estar ali presente a partir de elementos terceiros. Eu não vou lembrar qual é o nome do rapaz que aborda ele. E que começa a falar pra ele dos padrões que estão na Torá também. Isso é muito interessante porque, assim, é também uma dupla transcendência, se você parar pra pensar. Porque esse diretor inominável, né? O nome não dá pra falar. Dario, vai. Chongers, vai. Aí, ele tá sempre buscando essa transcendência e ele, na verdade, ele faz uma via de mão dupla. Porque, na verdade, a ciência parece que sempre concorreu com a religião e vice-versa. Nesse filme parece que ele meio que casa, e meio não, né? Ele casa mesmo a ideia da Torá, da Cabala. Quando o Max aparece com a tefilim amarrada, que são aqueles quadradinhos com a Torá na testa, o couro amarrado nos braços, aquilo ali, aquele amigo judeu dele, que eu não vou lembrar o nome agora mesmo, vai mostrando a ele os paralelos, né, entre o hebraico em si e os números. Isso é interessantíssimo, porque é uma contradição inteligentíssima. Só que, ao mesmo tempo, ele não abraça o partido da religião. Ele coloca um outro ponto de vista, que o Sol, que o mentor dele, fala pra ele. Que tu tá procurando padrões porque tu escolheu que tu vai encontrar padrões, e se tu escolher isso, tu vai encontrar em qualquer lugar. Faz uma sugestão. Sim. Se tu escolheu que existe o tal número de 216 dígitos lá, se tu escolhesse que fosse 16, se escolhesse que o número fosse 3,5, se fosse 42, tu encontraria em qualquer lugar. Verdade, Tanto é que dali pra frente, fosse 42, começa a chegar espiral em tudo quanto é lugar lá, por causa daquele cálculo. O que eu percebo que eu fiquei do filme é a versão francesa de Uma Mente Brilhante. Verdade. Eu achei legal essa coisa do judaísmo, que tudo bem que é porque o próprio diretor é judeu, né? Mas o judaísmo, nesse caso, acabou casando muito bem, porque ele tem essa coisa da matemática, né? Que é a gematria, que é a cabala. Isso é uma busca de você tentar
encontrar padrões na natureza que reflitam as características de Deus. Eu posso falar alguma coisa que eu posso estar errada, então eu peço por favor que vocês me corrijam, até porque eu vi Pi já tem um tempo. Mas essa questão da razão áurea, né, reger, no caso, as espirais, ele busca esse padrão. Eu lembro de cena de fumaça de cigarro. Sim. E a fumaça, ela tem comportamento matemático que funciona igual um fractal. E o fractal, quanto mais você se aproxima, você repete, né, uma mesma formulação daquela premissa inicial, né? E isso também retrataria o comportamento compulsivo dele, né, de sempre estar nesse loop. Exatamente. O fractal é isso, o fractal é esse loop eterno, é essa recursividade eterna. Tanto é que a própria história do filme segue ciclos, assim, os ciclos sempre encerram num ataque de enxaqueca dele. Exatamente. Aquele clarão lá que acontece. Pra repetir a premissa inicial. Exatamente. A mente dele trabalha de uma forma meio cíclica. O interessante de se falar de razão áurea é que, irremediavelmente, quando você tenta traçar algum tipo de estudo em relação a algo que se repete, você acaba caindo dentro de sistemas não lineares na matemática, que na verdade é um imprevisível, né? Você tem uma razão dentro do caos. Daí talvez essa frustração tão gigante dele. Na verdade, o pi é sobre isso, porque não tem como prever o número. Na hora que conseguir o computador foda o suficiente para calcular mais dígitos, eles colocam, mas não tem como calcular, prever um padrão. Tanto que é a pesquisa do mentor dele, que era descobrir um padrão para conseguir prever o pi. E o filme é meio que sobre isso também. Não, que é só curiosidade, tá vindo aqui falando da produção do filme, o catering, que é a servir comida, tudo foi a mãe do Darren Aronofsky. Sim. Nossa. Caraca. Foi tipo o projeto Catarse, né? Vai cada um ajudando um pouquinho e daí vai, né? Agora, uma perguntinha que não tem nada a ver, assim, nada de interessante, mas eu fiquei meio curiosa. Que porra de jogo é aqueles que eles jogam, hein? Go. Aquele joguinho... Nossa, eu adoro esse jogo. Go é tipo um Resta 1 japonês. Resta 1, tá bom. Caraca, e vocês são muito nerds mesmo, hein? Puta que pariu. Oi? Foi um dos jogos mais complexos que existem. Uhum. Tem um anime, um mangá bem famoso no Japão sobre isso, que é Hikaru no Go. Isso. Foi onde eu aprendi. Mas é um dos jogos mais tradicional do Japão, que é meio que um Resta 1 japonês, assim. Caramba, interessante. Mas ele também teria relação... Desculpa porque eu sou totalmente leigo, não sei, eu acabei de descobrir o nome do jogo agora. Ele tem relação com matemática também, porque poderia ser um paralelo entre as ideias do filme também. Assim, ele é muito analisado pela matemática, sentido. Porque ele tem muita profundidade estratégica, né? Ele é um dos jogos mais difíceis de você modelar matematicamente. Tanto é que o mentor dele compara o tabuleiro com o universo mesmo, assim, Sim, verdade. Na verdade, os especialistas no jogo, eles acreditam que quem vence uma partida é quem consegue calcular mais jogadas à frente. Tipo, consegue calcular já umas 100 jogadas na frente, e o cara calculou umas 50, tu tem mais chance de ganhar que ele. E aí nós voltamos às previsões, voltamos a sistemas não lineares, que são utilizados inclusive em previsões meteorológicas, né? Então, com a frente você consegue prever de forma assertiva. Na verdade, o filme inteiro ele começa querendo encontrar um padrão dentro da bolsa de valores, né, que tem relação com o padrão do pi, que ele está querendo tentar encontrar o padrão do pi, mas na verdade, no fundo, você pega a história do filme inteiro, o cara tá na verdade querendo encontrar a própria religião dele, na verdade ele tá querendo provar que a religião dele tá certa, que é a crença que ele tem nos números. Porque os números podem explicar. Seria a explicação daquilo. Exatamente, desde uma assinatura de um possível criador, entre aspas, né, na própria criação, que seria a espiral, né, que ele começa a enxergar a espiral do mundo. Então, que no fundo religião é isso, né? Você encontrar um padrão que explica o universo, né? Alguma coisa essa assim. Eterna convergência, né? Tanto é que na última crise de enxaqueca que ele tem, que ele se vislumbra na frente de Deus, aí que ele começa, Deus entre aspas, né? E ele começa a recitar a sequência de números 216 lá. Logo depois ele resolve fazer ele resolve meio que matar dentro dele aquela coisa, aquela compulsão dele de ficar querendo fazer cálculos infinitos, assim, porque ele já satisfez. Ali naquele ponto ele satisfez a busca dele. Sim. E o que nos leva sobre o final do filme. Eu gostei das teorias dos especialistas. A última cena. A última cena? Pô, eu acho que ele é um cara que não quer mais, assim, continuar naquela busca dele, porque a busca dele terminou. Tanto é que ele nem se dá o trabalho de responder aquela pergunta pra menina lá, que ele
ficava fazendo cálculos toda hora, né? Constantemente ele tá fazendo cálculos e ali quando a menina pergunta, ele não interessa mais pra ele. Talvez ele tenha conseguido entender aquilo como parte inerente a ele, né? Porque ele estava observando um fenômeno que parecia viver fora de si, né? E talvez no final ele tenha aceitado que isso era tão inerente, ele não precisava mais se mobilizar para que aquilo existisse nele. Foi, entre aspas, integrado. Ao menos é uma opinião, não sei. O interessante nessa coisa, nesses padrões todos matemáticos, isso é só um retorno rapidinho. Os judaísmo tem muito isso mesmo. Se você, para quem já leu ou teve algum contato com o Antigo Testamento, até com o Novo mesmo, você vê que a todo momento as pessoas estão sendo renomeadas, porque cada nome tem significado, e o alfabeto hebraico, o Aleph Beth, ele é ligado a números. Sim. Ele é muito mais ligado a números, tanto que ele não é vocálico, porque a ideia dos números seria muito mais completa a partir da expressão das consoantes e dos nekudot. Então, assim, por isso que eles ficam fazendo essas analogias do alfabeto hebraico. Esse lance da operação ligada ao alfabeto hebraico tem um nome, acho que é gematria. Isso. Que é o estudo. Eu acho que é isso mesmo. Exatamente. É que, na verdade, a matemática hebraica, ela não tem números. Assim, tradicionalmente, né, originalmente, ele usa só as letras do alfabeto como número. Sim. Quem introduziu os números foram os árabes, hindus mais pra frente. Sim, tanto que a velha questão do Apocalipse, até hoje ninguém sabe se é 666 por causa da ideia da tradução das letras, porque fica confuso, entendeu? Ninguém sabe se é 666 ou 616 e por aí vai, várias especulações. Mas só pra acrescentar isso mesmo. Só colocando não que a nossa matemática tem muitos números, que se tu for ver um cálculo de matemática avançada, o que menos tu vai encontrar é número na fórmula. Verdade, verdade. Realmente, às vezes quando você vê um número, você fica feliz até na equação de física aí. Bom, mas é basicamente isso. Eu acho que o filme ele é muito interessante nesse sentido. E a coisa eu não sei se vocês chegaram a falar na parte da trepanação que ele faz. Aquilo é uma trepanação, né? Que ele faz da liberação. Aquilo ali que todo mundo atentou pra isso, certamente. A coisa dele ter um mapa. Também no mapa tem uma espiral, se eu não me engano. O mapa do crânio, né? Onde ele poderia encontrar um ponto que ele furaria e aquilo ali iria libertar ele, entre aspas, né? Na visão dele, na visão do filme, na visão que o filme coloca, iria libertar ele dessa maldição dele, que é a genialidade dele, mas ao mesmo tempo é a dor dele. É muito interessante isso porque é a ideia daquele que é o iluminado também, eu acho. Isso é minha visão, tá? Eu posso estar falando uma besteira. Na verdade, faz sentido, porque pra você, se você for analisar, o nome do mentor dele é Sol. Sim. E a primeira crise de enxaqueca que ele teve foi olhando quando ele olhou pra pro luz sol. Do sol. Falando pra eu não olhar, eu olhei. Que ele tem uma crise de enxaqueca, a tela fica branca. Arrepiado agora. Que na verdade, assim, biologicamente falando, e eu não tenho propriedade nenhuma pra falar biologicamente, mas eu tenho pra falar como vítima, quando você tem enxaqueca com aura, você tem esse tipo de branco mesmo, você fica com flash na visão. Então, assim, eu acho que eles tentaram ir reproduzindo muito bem. Dá uma aflição danada. Pra quem tem enxaqueca, quem ouvir isso, assim, quem de nós aqui já teve enxaqueca, sabe que é bem complicado, é bem aquilo ali mesmo, sabe? O preço que se paga pra olhar pro divino, né? Exato. E ele abre mão desse preço. Ele saiu da caverna, na verdade, quando ele olhou pro sol, ele saiu da caverna, da alegoria da caverna, e voltou pra caverna. Quando ele Eu acho que ele faz aquilo lá, aquela trepanação, porque... Pô, o que mais ele tem pra realizar? Se ele chegou na resposta que ele queria, o que mais ele tem pra fazer? Agora eu entendi o final do filme. Que ele tenta fazer uma trepanação. Eu achei que ele tinha só se matado. Não. Mas é que o Arnold é tão ruim em física, mas tão ruim. A gente vê isso depois no Hacking for a Dream, que ele não faz a menor ideia de como é que um procedimento médico funciona. O final do filme dele é completamente idiota. Esse é fato. Ele não faz ideia. Então eu não reconheci que ele tava tentando fazer uma trepanação, porque meio que não é assim que funciona. Até porque agora faz de alguma coisa ali muito séria. No mínimo ele ia ter no mínimo, assim, se ele fosse uma pessoa muito sortuda, ele ia ter uma meningite violenta, né?
por isso que eu não entendi o final do filme. Eu achei que ele tinha se matado e depois ele aparece no banco da praça. De touca, agora, que é não, mas agora faz sentido. É apenas a falta de conhecimento médico do diretor. Não, e até uma licença poética. E eu vou até um pouco além. A touca que ele tá usando não é simplesmente por um fim estético, pelo fato dele ter raspado a cabeça. Eu tenho a impressão que a touca tem a ver com a ideia do divino. Porque o judeu, ele usa um kippah. Tem a ideia do chakra, né? Da coroa, né? Exatamente. E tem a ideia também do judaísmo, que o judeu usa o kippah como uma forma de dizer que existe algo maior, algo muito maior, e que ele jamais poderia estar acima daquilo ou perto daquilo. É para isso que se usa o kippah. E a touca é até mais abrangente que o kippah. O que ele fez ali? Se ele descobriu, vamos dizer assim, o segredo, a chave da natureza, ele não quer mais aquilo, ele está se tampando pro divino, para tudo aquilo. O que eu acredito é que não é que ele não queira, ele não quer passar aquilo adiante. Ou isso. Ele tá trancando o cérebro dele pra passar pra aquele. Porque tem várias pessoas atrás do que ele descobriu. Tem uma firma que tá financiando o computador. Outro momento que lembra demais Mente Brilhante, né? Que ele fica sendo que ele fica. Não, na Mente Brilhante o protagonista fica achando que tá sendo perseguido o tempo todo. Lembra demais aquilo, nossa, lembra demais.